Boa noite, irmãos. Muito feliz sempre de trazer a palavra do Senhor, para que nós possamos esta noite estar meditando sobre as Escrituras. Sem mais delongas, quero que a gente possa estar abrindo as Escrituras no texto de Efésios, capítulo 3. A gente vai meditar dos versículos 14 ao 21. Continuando um pouco aquela nossa exposição, em Efésios. Quero dar continuidade a ela esta noite. E quero que a gente possa refletir sobre alguns aspectos, principalmente sobre o tema que o Paulo começa a trabalhar aqui aos Efésios, a igreja, que seria a ideia de uma oração, uma intercessão por esses crentes. E eu coloquei o tema desses versículos 14 ao 21, seria a oração de fortalecimento pelo conhecimento do amor. É isso que o apóstolo Paulo vai fazer aos Efésios, àquela igreja, a esses crentes, E pode ser de maneira geral, tanto carta de forma se fosse circular ou mais local, mas de todo jeito, de toda forma, é uma oração pelos crentes. E eu creio que por esses crentes aqui, para que eles possam ser fortalecidos. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui. E aí eu vou dividir em 3 pontos esse meu sermão aqui, essa exposição. E o primeiro é do versículo 14 ao 16, sendo o primeiro ponto o pedido de oração, falando um pouco da abordagem, E tanto a abordagem da oração, como também esse pedido de oração, seria o primeiro ponto, até o versículo 17, parte A. E o versículo 17, parte B, até o 19, que a gente vai ler aqui, é o propósito da oração. Qual foi o motivo, a motivação, qual o propósito dessa oração? A gente vai ver do versículo 17, parte B, até o versículo 19. E por último, a gente tem uma doxologia, uma forma de glorificar a Deus ali, uma adoração de glórias a Deus, que é do versículo 20 ao 21. A Deus seja a glória por tão grande amor. E aí, eu quero que a gente possa estar lendo esses versículos agora, neste momento. E aí, assim diz Paulo na sua oração, do versículo 14 ao 21. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual de toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor, e poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. O apóstolo Paulo começa essa oração, no versículo 14, por causa disso. E ele tem um motivo, ele traz uma motivação para essa oração. Por causa disso, por causa daquilo que eu vos falei antes, por causa daquilo que ele vem trabalhando, é por este motivo, por esta causa, que eu venho me colocar de joelhos perante o Pai. E aí, essa causa, eu creio que, olhando todo o contexto, é tudo aquilo que ele já vem falando desde Efésios capítulo 2, versículo 11 em diante, até o versículo 21, até o final do capítulo 11, do versículo 21, final do capítulo 2, do 11 ao 21 do capítulo 2, os versículos, e também o que ele começa a falar sobre o ministério no capítulo 3, versículo 1 até o 13, a gente já trabalhou um pouco sobre isso nas vezes que eu estava aqui falando com os irmãos. E em tudo isso, o apóstolo Paulo apresenta essa grande causa, que é justamente um dos pilares aqui, um dos pontos centrais que a gente também já falou antes. E para lembrar um pouco disso, para que a gente não fique falando mais daquilo que eu disse antes, a gente pode ler alguns versículos que mostram de forma mais fundamental aquilo que o apóstolo Paulo está tentando trabalhar aqui e a causa disso. Ele trabalha isso mais aprofundadamente, a gente já viu isso antes, eu preguei outras vezes aqui com os irmãos, mas aqui a gente pode ver alguns versículos que já trazem essa ideia à tona. E lá em Efésios capítulo 2, versículo 14, diz assim, 13 e 14. Efésios 2, 13 e 14. Mas agora,
Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, de qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E aí versículo 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, que é uma parte central do texto todo, né? Principalmente que Ele é a nossa paz, Jesus é a nossa paz, isso é fundamental, importante demais entender, que essa é boa parte daquilo que Paulo tem trabalhado aqui, a redenção, e a redenção ocorre por meio de Cristo. O Pai planejou, o Filho executa, e assim nós temos essa redenção bendita, que é dada e acontece por meio da morte expiatória de Cristo Jesus. E por meio dele, do sangue dele, do corpo dele, ele cria essa nova entidade, esse novo homem que é dito aqui, a igreja, que é o mistério que ele trabalha no capítulo 3, que a igreja, ela é criada por Cristo. Cristo é o fundador da igreja. A igreja nasce por causa da obra expiatória de Cristo. Está aqui. Dos dois fez um e criou um novo homem. Aonde? Na obra redentora dele, no sangue, na expiação, no sacrifício dele vicário. E assim, por meio de Cristo, a igreja nasce, e essa nova entidade agora está gentil e judeu, unidos sobre esse mesmo corpo, sobre esse mesmo cabeça, que é Jesus. A igreja, ela junta, né? E eu já falei também isso outras vezes aqui, não quebra a ideia de um futuro para a nação de Israel, a gente já trabalhou isso aqui antes, mas a igreja, essa gentil e judeu unidos sobre esse mesmo corpo, ou seja, o judeu que se converte hoje, ele é igreja, porque essa é a nova humanidade, é a dispensação, esse período, o povo de Deus nesse período, nessa dispensação, é a igreja. E assim, quem se converte hoje, qualquer nacionalidade, ele se torna igreja. E aqui ele está falando isso, nesse homem, nesse novo corpo, aqui, isso que era o mistério que estava em Deus, que agora Deus o revelou. Não era estranho, como eu já falei aqui antes, a ideia de haver gentios se convertendo. Por muitas vezes, muitos salmos falam sobre as nações vindo adorar a Deus, clamando e chamando os povos à adoração a Deus, falando de gentios, pessoas de outras nações vindo à adoração de Deus. Então não era estranho pessoas fora de Israel crendo no Deus verdadeiro. Isso não era estranho, isso não era novidade nesse sentido. Mas o que não era dito era que isso aconteceria em um só corpo, nessa nova humanidade, que é a igreja. Essa realidade onde gentios judeus se convertendo estão debaixo do mesmo cabeça, no mesmo corpo, isso é novo. Isso não tinha sido mostrado, mas em Deus, esse mistério foi revelado. E o Senhor revelou, e aí Paulo trabalha boa parte do capítulo 3 falando que por causa desse ministério ele foi chamado, e ele mostra, claro, ele prega aos gentios, e eu falei isso também outras vezes aqui, a gente vê Atos dos Apóstolos, mostra que Paulo também prega aos judeus, né? A gente está vendo agora com o apóstolo Valnei, que quem quer matar Paulo, né? O pessoal se zanga lá e Paulo está pregando, né? Uma quantidade absurda de judeus que os caras estão dizendo que Paulo está blasfemando, e Paulo vai lá e prega a eles, eles rasgam, né, as vestes, querem matar Paulo, e aí ele apela para a cidadania romana. Então a gente percebe que Paulo não só pregava para gentios, pregava também para judeus. Assim, todos nós temos que pregar para qualquer tipo de pessoa, nacionalidade, etnia, enfim, não importa. Mas o ministério principal dele, ou seja, para onde ele estava indo mais, que ele estava mais engajado, mais envolvido, era a pregação aos gentios, implantar igrejas locais, né, em regiões onde o evangelho não tinha chegado, onde o povo não tinha conhecimento de Deus. Mas, voltando ao nosso ponto, então Paulo fala sobre esse grande, bendita redenção, esse amor, esse mistério, porque é esse surgimento da igreja, essa paz que é feita, ela é uma obra de amor fantástica, imensa, por quem trata justamente da redenção do Senhor Jesus Cristo, da obra expiatória dele, daquilo que ele fez na cruz do Calvário, mostrando que por meio da sua obra, do seu sangue, assim essa nova identidade surge, né? Essa igreja, essa nova entidade, esse novo homem, que é dito aqui, que a gente acabou de ler, e de ambos fez a paz com Deus. Cristo é a nossa paz, tanto uns com os outros, como com o nosso Senhor. Assim nós somos reconciliados por causa e por meio de Cristo.
Cristo nos reconcilia com Deus. A gente vai trabalhar isso mais, e Paulo mostra isso, ele é a nossa paz, tanto de forma horizontal, como de forma vertical. É por causa de Cristo que eu e você podemos clamar Abba Pai ao nosso Deus, porque foi Cristo que acabou tendo uma força fundamental, e não só força fundamental, mas foi toda a base e tudo para que chegasse à plenitude. Pois bem, quando o apóstolo Paulo fala sobre a redenção, ele está tratando do mistério, que é justamente a igreja. E assim, podemos perceber que a igreja do Senhor Jesus Cristo é essa obra fantástica. Então, por esta causa, Paulo vai orar a Deus por essa tão grande salvação, por essa tão grande obra, por essa tão grande redenção, por esse mistério que agora, oculto outra hora, foi revelado em Deus. É isso que ele fala um pouco antes, no capítulo 3. Ele diz assim, e demonstrando, versículo 9, a todos qual seja a dispensação do mistério que desde séculos estava oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós temos essa realidade da igreja. Então nós temos justamente os padrões que o Senhor Jesus Cristo trabalha, mostrando, o apóstolo Paulo trabalha, mostrando essa redenção. Portanto, esta causa é o pedido, começa a motivação da abordagem do pedido de oração do apóstolo Paulo. Igreja, a redenção, essa paz que foi feita por causa de Cristo Jesus, pelo seu sangue. E aí Paulo começa a sua oração. Ele diz assim, na oração, versículo 14, que a gente acabou de ler: por causa disso, da obra expiatória, da paz que Jesus fez por meio do seu sangue, a criação dessa nova entidade, desse novo homem, a igreja, por causa disso, desse grande amor demonstrado, que agora podemos fazer parte da família de Deus, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aqui é uma referência, família do céu e da terra, pode ser uma referência muito mais à ideia de família, não talvez no sentido como a gente conhece pai, mãe, né, e sua prole e tal, mas uma ideia de clã, uma ideia de grupo, uma ideia até de, em alguns casos, de nações. Eu acredito de grupos aqui, de clãs, mostrando, e aí céus aqui, ele deve estar falando tanto uma relação de Deus como o Criador e sustentador de todas as coisas. É como se ele estivesse dizendo, o Senhor, que é o Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, quer de anjos, e aqui eu acredito que abrange todo tipo de anjo, e também de todas as criaturas, seres humanos, ou seja, seres espirituais, seres não espirituais, seres materiais físicos, humanos, né, no sentido geral, o Senhor que criou tudo, o Senhor que dá nome, qualifica isso, todos os seres, o Criador de tudo, né, para que, essa é uma forma de até de exaltar a Deus, do Senhor, o Pai, que ele chama, para que, segundo as riquezas da sua glória, nos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Ponto. Eu quero esse ponto e vírgula aqui, para no vosso coração. O pedido do apóstolo Paulo é pelo fortalecimento dos crentes. Porque vocês são igreja, porque vocês são redimidos, porque vocês foram salvos, chamados. E a gente lembra aqui de Efésios capítulo 1, versículo 4 ali, que ele vai dizer justamente que nós fomos eleitos, predestinados, né, eleitos no Senhor, para ser santos e irrepreensíveis no amado, em amor. Essa é o Efésios 1:4. Nós somos eleitos, né, predestinados pelo Senhor para ser santos e irrepreensíveis. Parafraseando lá, mas o texto está dizendo que nós somos eleitos para ser santos e irrepreensíveis.
em amor, em caridade, né? E ele vai continuar essas abordagens. Então, o povo de Deus esse povo é salvo, é redimido, é feito paz com Deus por meio do sangue de Cristo, para reconciliação com Deus, e isso é uma nova realidade, e esse povo, Paulo pede por estes para que Deus os fortaleça, a todos nós, crentes, para que nós sejamos fortalecidos. E aí é interessante como Paulo se coloca de joelho, né, uma forma até de reverência, e clama por Pai. Uma referência clara a uma relação que só é possível por causa da paz que é feita por meio de Cristo. Então, o pedido de oração é algo íntimo que Paulo tem tratado aqui, pedindo o fortalecimento dos crentes, da igreja. E essa causa, a causa da igreja, esse mistério que foi revelado aqui, essa obra redentora, esse momento de reconciliação, por causa de tudo isso, Paulo pede o fortalecimento desses crentes. Visando o quê? O pedido de oração de Paulo, ele continua. Para que, segundo as riquezas da sua glória, da sua magnífica glória, as bênçãos vindas de Deus, vos conceda que sejais corroborados com poder, fortalecidos com poder, pelo Espírito do homem interior. Percebe? O homem interior, ele vai dizer um pouco depois, que é justamente uma ação do coração. É algo que envolve o coração. E esse fortalecimento que Paulo pede a Deus, ele pede para que, e aí ele fala no versículo 17, parte A, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. O fortalecimento do crente, ele passa na oração do apóstolo Paulo, é muito significativo. Duas coisas a gente tem que já chamar a atenção para nós aqui. Uma delas é que o fortalecimento não vem de nós, é o Senhor quem dá. Paulo pede a Deus que conceda isso a nós. De qualquer forma, nós temos nossas responsabilidades, nós devemos buscar a Deus, orar, ler a palavra, estar constantemente buscando ao Senhor e nos esforçando, tentando nos capacitar para agradar a Deus, buscar servir a Deus da melhor forma possível. Isso é fato, é óbvio. É isso que o Senhor Deus nos chama e requer de nós. Mas é algo que nós também temos que entender, que tudo isso está totalmente na dependência de Deus. Eu busco a Deus, mas eu sei que é Ele que concede força, concede entendimento, concede capacidade, concede todas essas maravilhas para que eu possa caminhar bem na minha carreira, na minha jornada cristã. Então Paulo pede a Deus sabendo que é Deus quem concede isso ao crente. É Deus quem dá isso, a força, o vigor, o entendimento, a capacidade. Apesar de eu ter o meu papel, de eu precisar cumprir o meu papel, de que eu fui chamado, de fazer o ID, de obedecer, de ler as escrituras, buscar agradar a Deus, isso está óbvio. Eu tenho minha participação sim, mas até minha participação, ela está debaixo da mão cuidadora e protetora do Senhor. Se eu penso que por minha própria força, e não preciso de Deus, Senhor, nesse momento aqui eu consigo só, não preciso da tua ajuda não, isso é loucura. Em cada momento da nossa vida, nós precisamos da mão poderosa de Deus. Seja nos momentos mais felizes, mais magníficos que eu esteja espiritualmente com o Senhor. E principalmente, claro, nos momentos que eu estou mais abatido espiritualmente. Nos melhores momentos ou nos piores momentos, eu sempre vou precisar do Senhor. Paulo pede a Deus que fortaleça esses crentes. O nosso fortalecimento vem do Senhor nosso Deus. E outro ponto interessante que o apóstolo Paulo tem falado é que o fortalecimento, ou ser fortalecido, está totalmente atrelado à ideia de Cristo habitar nos nossos corações. Que o Espírito Santo conceda o poder para que Cristo habite nos vossos corações pela fé. O Espírito Santo concede. E aqui nós vamos ver mais uma vez, um pouco mais na frente, quando chegar no versículo 17 todo e o 18, que é mais uma vez o Deus Trino trabalhando em Efésios, aqui na carta de Efésios, capítulo 1, versículo 4, do 3 em diante, né? Até o versículo 14 ali, a gente vê claramente a mão do Deus Trino, né? A gente vê o Pai planejando, tudo executado por meio do Filho, é nele, no amado e tudo, e lá no final, no capítulo do versículo 14, 13 e 14 ali, Deus fala, Paulo diz que
nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Somos selados pelo Espírito Santo. Ou seja, mais uma vez, a participação da Trindade na obra da redenção. Nós temos ali no capítulo 1, versículo 4 em diante, 3, né? Na verdade, 4, 3 ali em diante. E aqui também nós vemos a obra da Trindade, mas vamos ver melhor quando chegar no versículo posterior. E o segundo ponto é justamente essa habitação no coração do crente. Isso nos fortalece. Sabe quando a gente está forte? Eu quero saber, Bruno, como é que eu estou forte espiritualmente? É quando Cristo é o fator controlador de todas as suas atitudes e condutas. Quando Cristo controla o seu ser, o habitar em nosso coração passa por essa ideia de sermos controlados por Cristo. Não termos uma vida mediana, uma vida que um momento eu agrado a Deus e outro momento eu controlo. É eu que faço aqui, Senhor, essa área da minha vida, não, essa área é minha. Eu faço o que eu quero aqui, essa atitude aqui, essa conduta, não é o Senhor, que é meu trabalho. No meu trabalho não é muito bem o Senhor que manda, quem manda sou eu. Não. Se a Cristo habitar em vosso coração, para você ser um crente fortalecido, um crente forte no Senhor, que está bem, é quando em todas as áreas você está sendo controlado pelo Senhor. Eu até questiono se o crente que fala isso que eu falei um pouco agora está saudável espiritualmente. Precisa se arrepender do seu pecado e dizer: Cristo controle cada área da minha vida, Ele é o seu Senhor. Cristo é o Senhor de toda a nossa existência. Ele não é o Senhor só de uma área, de um momento. Não, Ele é o Senhor de todo o nosso ser. Então, toda a nossa vida pertence a Ele. Todas as áreas pertencem ao Senhor. Portanto, eu quero ler um texto que eu li na quarta-feira até aqui, eu meditei um pouco sobre isso. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Capítulo 5 eu vou falar lá na frente. Tem um texto que mostra um pouco... Sempre quando eu leio esse texto, eu simplesmente volto. Eu falo sobre a coisa de Cristo controlar nossa existência, obedecermos ao Senhor Jesus em cada área. Eu lembro logo desse versículo aqui, 2 Coríntios 10, 5, que diz assim: destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. É levando todo entendimento à obediência de Cristo. Tudo pertence a Ele, eu estou controlado por Ele. A minha consciência, meu entendimento está obediente ao Senhor Jesus Cristo. É assim que nós somos crentes fortes no Senhor. Eu quero estar bem espiritualmente. Seja controlado pelo Senhor Jesus. Permita-se, né, e eu tendo isso, você, como crente, viver para Deus. Um crente saudável, se você não deixa, você está empacando, você está pecando, você precisa se arrepender e dizer: Cristo, toda a minha vida é sua, totalmente, em cada área, financeira, saúde, enfim, trabalho, vida de relacionamento com família, amigos, seja o que for, Cristo controla tudo. É assim que o crente saudável tem que caminhar. E aí, minha pergunta a cada um de vocês: aqueles que creem em Jesus, fica a reflexão, e aqueles que não conhecem a Jesus ainda, fica outra reflexão. Cristo não tem controlado a sua vida. Você está distante de Deus. Você está sendo inimigo de Deus. Você não está em paz com Deus. Meu conselho a você é: se arrependa e venha para Jesus, para que Ele seja o Senhor de toda a sua vida. Eu vou falar mais um pouco na frente. Há duas formas que Cristo vai ser glorificado na sua vida. E eu posso deixar isso de stand-by até o nosso final. Uma delas será no amor, glorificando Ele pela tão grande redenção. Magnífica glória ao nosso Senhor. É assim que a gente vai ver lá no final, né? A doxologia. Glorificando a Deus na igreja, porque Ele fez tão grande obra redentora em nossas vidas. E glorificaremos ao Senhor por todo sempre. Mas terá uma segunda maneira de glorificar a Deus e a Cristo. Será os ímpios, quando serão punidos, entendendo que o juízo de Deus sobre eles, a condenação eterna, foi justa. Eles vão dizer: realmente foi justa a minha punição, porque eu não temia a Ele. Isso é outros textos, mas entenda isso. Precisamos clamar Abba Pai, como Paulo: Pai. Será que todos nós podemos clamar assim?
Só os crentes que estão reconciliados com Cristo podem chamar Deus de Pai e pedir, chegar a Deus em oração, se prostrando em intimidade, como filho falando com o Pai, porque Cristo fez a paz entre nós e o nosso Redentor, ou entre nós e o nosso Salvador. Cristo é o nosso Redentor, que fez a paz entre nós e Deus. O nosso Redentor Jesus fez a paz entre nós e o Pai. E assim, essa ligação do Deus Trino faz com que eu e você podemos chamar Pai. Esse é o pedido de Paulo, que Deus fortaleça esses crentes, que Cristo vá habitar neles. O segundo momento é o propósito dessa oração, que é o segundo ponto desse sermão, que é do versículo 17, parte B, até o 19. Vamos ler essa parte aqui, que é bem interessante. Diz assim, 17b, né, que eu falei. Então, vamos ler o 17 todo. A parte A é para que Cristo habite pela fé no vosso coração, parte A. Parte B, a fim de estando enraizados, né, algumas traduções, fica até melhor, né, enraizados do que arraigados, nem todos vão conhecer, enfim, e fundados, alicerçados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, o fortalecimento envolve Cristo habitar, mas o motivo disso, Paulo faz um apelo para que esse habitar aqui pela fé se dá por meio de o quê? De uma compreensão que ele vai aprofundar, dizendo que é o amor de Cristo. Para que Cristo habite, ele fala, a fim de que estando arraigados nesse amor, em que amor ele está falando? Amor que nós estamos alicerçados. Qual amor que nós estamos alicerçados? Qual amor que eu e você estamos enraizados? Qual amor é esse? É o amor que ele falou naqueles capítulos que eu acabei de ler, que envolve a obra redentora, expiatória de Cristo, que faz com que eu e você estejamos agora alicerçados, arraigados, ou seja, enraizados, profundamente envolvidos, atrelados a este tão grande amor. É o amor de Deus, o amor de Cristo, que justamente mostrado na obra redentora dele. Então, o propósito é que esse amor que vocês estão enraizados aqui, que é o que é dito nos capítulos anteriores já, a obra redentora, mostrando que nós fomos eleitos, que nós fomos vivificados, capítulo 2, né? Que nós estávamos mortos e aí Deus nos vivificou em Cristo, né? Nos dando vida juntamente com Ele, mostrando que nós estávamos sem Deus, sem esperança, sem Cristo, mas por causa de Cristo nós fomos aproximados, e agora temos Deus, temos Cristo, temos esperança. É nessa realidade que o crente em Cristo Jesus está alicerçado, é neste amor, o amor da obra redentora. E assim, entendendo esse arraigamento, esse enraizamento aqui, esse alicerce que eu e você podemos desfrutar graças a essa obra bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele vai falar, versículo 18, podereis perfeitamente, agora vocês podem compreender, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade deste amor. A ideia daqui do apóstolo Paulo é não mensurar isso. Alguns trazem vários tipos de interpretações, dizendo que isso está em comparação ao templo e tal. Eu não entendo tanto assim. Eu entendo que é uma forma do apóstolo Paulo dizer assim, olha, o amor de Cristo, ele é vasto, ele é imenso. Vocês precisam, Deus pede, né, que isso aconteça com aqueles crentes, que eles compreendam o tamanho do amor que Cristo fez por nós, que Cristo deu a cada um de nós, naquela cruz do Calvário, demonstrou a cada um. O amor do Pai e o amor do Filho, na obra redentora de Cristo. Um texto que pode, claro, assim, dar uns vislumbre para nós, é Romanos 5. Vamos lá para Romanos 5. O pastor Vanderlei pregou nesse texto, viu? Tem no canal da igreja aí, lá em Romanos, capítulo 5, o pastor Vanderlei pregou nesse texto, excelente sermão. Quem quiser dar uma aprofundada lá, pode ir, aqui eu vou só citar e fazer só uma referência quando o apóstolo aqui fala sobre o amor de Deus. Amém? Versículo 5 em diante.
Perdão, vamos lá do 6 em diante. Romanos 5, 6 em diante. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Percebe? Deus provou o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos o quê? Ímpios, pecadores. Uma realidade muito forte, que eu até falei um pouco em Efésios 2, é que nós estávamos mortos para Deus, né? Nosso estado é de morte espiritual. Não tem nada que nós fazemos em nós próprios para agradar a Deus, porque somos mortos, somos inanimados, não temos força sem Cristo, sem Deus, né? Sem Cristo, para fazer nada. Mas, em um outro aspecto, nós não estávamos mortos. Nós estávamos mortos em que se referia em fazer algo para salvar a nós mesmos, para agradar a Deus com nossa própria força, nossos próprios méritos. Isso aí não existe. Cristo veio, né, a cada um daqueles que creram, resgatar o perdido e nos trazer vida. Mas, com relação ao mal, ao pecado, nisso nós não éramos mortos. Claramente, nossas ações de pecado são uma atitude de rebeldia contra Deus. O ímpio, ele diariamente ofende a Deus com seus pecados. Ele vive de uma forma rebelde contra o Senhor de todo o universo. Deus quer que os homens sigam o seu padrão, mas os homens pecadores são rebeldes contra o padrão de Deus. Desobedecem a Ele no seu dia a dia, nas suas convicções, nas suas tomadas de decisões, no seu caminhar aí, nas suas vidas constantemente. Então eles estão em inimizade porque eles vivem ofendendo a Deus com seus pecados, e só existe um meio de você não fazer isso, você sair dessa condição, é se arrependendo e crendo em Jesus, porque assim você é reconciliado, se torna filho de Deus e amigo de Deus, e faz parte da família dele. Portanto, esse amor que é imenso, mostrando que Deus morreu para rebeldes, para ímpios, para o criminoso que éramos nós, mostra esse tão grande amor que estamos alicerçados e arraigados. Então Paulo, quando pede o fortalecimento dos crentes lá, ele quer que os crentes tenham a habitação de Cristo neles, e Deus abra o entendimento deste tão grande amor, a qual eles estão alicerçados, estão enraizados. Nós conhecemos esse amor quando nos convertemos e progredimos em conhecer Ele na nossa caminhada cristã, mas Ele é imenso, Ele é vasto demais, e nós não conseguimos esgotar todo o conhecimento, nós não conseguimos abranger tudo, e vamos continuar até nossa morte, e ainda assim terá mais coisas a aprender desse tão grande amor, dessa tão grande obra redentora. Hoje fala-se sobre a Páscoa, o pastor já me falou sobre a Páscoa, que justamente reflete essa ideia do Cordeiro Pascal, né? Que Cristo foi o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, que morreu ao seu tempo para livrar nós, o povo dele, comprar para Deus um povo para si e livrar nós de tão grande perdição, de tão grande ira, para a glória de Deus, para a glória do nome dele. E assim nós estamos aqui hoje, fomos comprados por alto preço, e assim podemos hoje estar aqui, ser igreja, criados por Cristo, alicerçados nele. É estranho a gente estar caminhando e não compreender o amor na qual estamos alicerçados, a raiz, onde nós criamos ali o fundamento, nós estamos arraizados nesse amor. A figura que às vezes vem na minha mente é justamente um terreno, uma rocha, né? E nós estamos ali alicerçados, ligados a ela, e ela nos sustenta, nos edifica, né? nos deixa em pé, e nos deixa firmes, nos deixa vivendo, existindo. Se cair,
perdemos tudo, né? E claro, a gente não cai desse grande amor, porque Deus nos comprou e nos segura. É assim como ele fala, nenhuma das suas ovelhas ele perde, nenhuma das suas ovelhas sai das suas mãos. Mas é como se for, na minha cabeça, quando eu leio o texto, sempre vem essa imagem à mente. Quando essa ideia de alicerçado, enraizado, lembra a ideia de uma terra, uma pedra, algo que está ali fincado, firmado. E assim nós estamos firmados nesse amor. E a gente não conhece onde estamos firmados, onde eu coloco o meu pé, onde eu estou aqui em uma situação de sustentação por esse tão grande amor. Portanto, irmãos, precisamos compreender este amor, que é imenso, que é imensurável, que é enorme, e nós podemos tentar e buscar, não só tentar, mas conseguimos, por causa de Deus, por causa de Cristo, crescer no conhecimento desse amor, que excede todo entendimento, para que sejam cheios de toda plenitude de Deus. Sermos cheios de Deus envolve compreender a obra redentora, o tão grande amor envolvido na obra redentora de Deus. E esse ser cheios envolve, claro, de Deus, envolve viver o caráter santo que reflete a Deus, que é o que ele vai tratar um pouco mais aqui no capítulo 4, mandando eles viver em santidade, né? Viver de uma forma que agrada a Deus. Então, ser cheio de Deus envolve uma vida vivida para a glória de Deus, envolve ter um caráter moldado e transformado na conduta, nas atitudes que agradam a Deus, e assim reflete o nosso Salvador. Portanto, como temos buscado conhecer o amor de Deus? Como é que eu e você, como crentes em Jesus, alicerçados, enraizados, olha o motivo, o propósito da oração de Paulo, que eles sejam fortalecidos neste amor. E como é que eles vão ser fortalecidos nesse amor? Conhecendo Ele, aprofundando Ele, para que eles possam com todos os santos compreender a largura, a profundidade, a imensidão, a vastidão desse grande amor, para que eu e você possamos caminhar e sermos cheios de Deus, para que Cristo habite no nosso coração. Assim eu e você podemos caminhar em santidade, viver uma vida que agrada a Deus, porque ser cheios de Deus é ser cheio daquilo que Ele tem falado todo antes, Cristo habitando no nosso coração, é ter um caráter moldado e transformado para viver em santidade. E assim eu e você podemos caminhar a vida que agrada a Deus, refletindo ao nosso Senhor. Como temos buscado conhecer esse amor? A oração de Paulo pode ser a nossa. Senhor, me fortalece, me faz conhecer a vastidão, a grandiosidade do teu amor, a altura, a profundidade, a largura. Me faz conhecer tudo isso, me ajuda a compreender com todos os santos, para que eu seja cheio de ti, tendo a plenitude de Deus, que Cristo habite ricamente no meu coração, que eu seja controlado em cada ação por Cristo, porque assim eu sou cheio de Deus, tenho plenitude de Deus, ou seja, moldado, sendo cheios do Senhor, sendo cheios de Deus, para viver uma vida que agrada a Ele, num caráter, numa ação transformada que louva ao Senhor. Que nós possamos ser assim, irmãos, buscar esse conhecimento. E aqui Deus mostra de várias formas conhecer esse amor, que é justamente pelas Escrituras, pela oração que o apóstolo Paulo está exercendo aqui, que é justamente pela vida de igreja. Irmãos, uma carta que você vai mais saber amar a igreja é você lendo Efésios. Eu leio Efésios, eu cada vez me admiro mais e amo mais a igreja de Cristo. Eu quero mais estar em comunhão com os irmãos, porque eu entendo que tão grande obra que redundou a conversão dos irmãos, e Cristo que nos faz unidos aqui, que é o que nos une aqui, que é o nosso cabeça, foi uma obra perfeita, de um amor imensurável, onde nenhum de nós merecíamos, mas Deus foi lá e nos salvou. Estar em igreja é uma das formas, uma das práticas que eu e você temos que exercer para cada vez aprender deste tão grande amor, porque vida de igreja envolve exortação, comunhão, né? E outras bênçãos mais, como Hebreus 3 também fala, né? Que graças à exortação, fortalecimento de um dos outros, não deixe se endurecer pelo engano do pecado, né? E outros textos mais de Hebreus, mostrando que a vida de igreja ajuda na santidade, ajuda na comunhão com Deus, com o Pai, ajuda os relacionamentos, onde exercemos o perdão, recebemos perdão, e assim vivemos essa realidade que foi criada por Deus, por meio de Cristo. É Deus que criou a igreja, é o sangue de Cristo que faz nós aqui juntos.
Eu não vou amar aqueles por quem Cristo morreu? Eu não vou amar aquele que Deus criou, que é a igreja do Senhor? Eu tenho que perceber tudo isso. E assim eu compreendo ainda mais o amor e a grandeza desse amor, por aquilo que Deus fez. Assim, o amor de Deus é visto na obra redentora de Cristo. Portanto, olhamos para a cruz. Vamos olhar para a cruz. Vamos, além de aprender mais esse conhecimento com a leitura da palavra, com a vida de igreja, com a oração, com fazer o ID do Senhor, como várias outras ações de exortar mutuamente, perdoar, ser perdoado, enfim, que também envolve vida de igreja, e essas demais coisas que o Senhor Deus tem nos mandado e ordenado fazer, que faz de nós discípulos, porque obedecemos nosso Senhor. Nós também temos que olhar novamente para a cruz sempre, e lembrar de tudo aquilo que Deus fez. Lembrando mais uma vez da memoração da ideia da Páscoa também, mostrando essa tão grande e bendita obra de redenção que Cristo fez, morrendo e salvando um povo para Deus, e depois ressuscitando ao terceiro dia, mostrando que concluiu perfeitamente a obra, foi vitorioso em tudo o que se propôs na sua missão a fazer. Portanto, vamos para o último texto aqui, antes de chegar na doxologia, e eu quero que a gente leia esse texto para a nossa última aplicação dessa parte, que é justamente o texto lá de 2 Coríntios 5, versículo 18 ao 21, que mostra também essa ideia da redenção, que é mais uma aplicação que eu quero falar desse grande amor que faz com que nós, ao aprender deles, sejamos cada vez mais transformados, moldados da forma que o Senhor quer de nós. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 ao 21 diz assim: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não lhes imputando os seus pecados, e nos pôs em nós a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso por meio da obra salvadora e redentora de Cristo. Um versículo, eu sempre falo, que resume o Evangelho, esses aqui. É um resumo. Claro que o Evangelho tem mais aspectos, mas um resumo, esses versículos. Mostrando que em Cristo temos reconciliação. E assim como o apóstolo Paulo, eu peço àqueles que não conhecem a Cristo, rogamo-vos que vocês se reconciliem com Deus. Vocês só podem isso por meio do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a nossa paz. Ele é quem nos traz paz uns com os outros e com o nosso Deus. O amor dele é imenso, é imensurável, é enorme, e nós podemos ainda compreender. Deus nos dá e nos capacita, e a gente pode cada vez mais aprender deste amor. A você que não conhece o Jesus, eu lhe convido mais uma vez a estar diante do Cristo e reconhecer os seus pecados, se arrepender deles e se entregar a Cristo, porque só assim você vai poder conhecer e experimentar o grande amor de Cristo, um conhecimento experimental. Você vai ver como imenso é, quão grande é, e como você precisa ser alcançado por Cristo, porque sua vida hoje, ela é triste, não parece, mas é, para alguns não parece, mas você vai ver ao longo do tempo que você estava distante da verdadeira vida, que é Jesus Cristo, e para outros parece, e você precisa de todas as formas entender que Cristo é o caminho. Você acha que está bem? Você não está. Você está se enganando e caminhando a passos largos para o inferno, em inimizade com Deus. Ninguém que tem um inimigo como Deus vive bem, tá? Imagina o cara que tem um inimigo com... uma pessoa que tem inimigo com o presidente de uma nação. Você não vive bem. De outra nação. O cara pode trazer vários problemas, né? Econômicos e tal. Imagina você ver o inimigo do presidente
do seu país. Pior ainda, que esse cara vai dificultar a tua vida. Ele vai, tá trabalhando, corta o trabalho dele, né, tal. Ele pode fazer vários problemas aí que nem estou imaginando aqui, mas pode trazer vários problemas, né? Botar a polícia lá para te prender, sei lá, uma coisa assim. Imagina ser inimigo do Criador de todo o universo, do Senhor de toda a terra, do Criador, e que não só é o Criador, Ele é o governador de tudo, o soberano Senhor, que reina sobre o universo, que os reis que os homens têm medos estão lá porque Ele quis, e sai de lá quando Ele quiser, que é o Senhor que diz o que acontece amanhã e amanhã acontece, que diz o que acontece hoje e hoje acontece, que determinou todo o futuro, escrito por Ele. Imagina ser inimigo deste Deus, que trouxe tudo à existência, você, os anjos, ser animado, inanimado. Você quer ser inimigo deste Deus? Quão terrível é viver em inimizade com Deus. Por isso, vamos apelar a você. Reconcilie-se com Deus. Venha para Cristo. Ele é a nossa paz. Assim você vai conhecer tão grande amor. E por fim, o apóstolo Paulo termina essa fantástica oração. Pediu, primeiro ponto, 14 até o 17, parte A, o pedido de oração dele. Versículo que a gente acabou de ler, 17, parte B até o 19. O propósito da oração foi esse: fortalecer e que eles compreendessem o amor, para que assim pudessem ser cheios de Deus, da plenitude de Deus. E aí ele termina com uma doxologia, uma adoração, glorificando e engrandecendo a Deus. E ele termina assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mesmo, mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Esse amém de Paulo aqui é um amém que ele não só parece terminando a oração, ele está terminando todo o conteúdo que ele trabalhou desde o capítulo 1, para começar uma nova parte, do capítulo 4, 5 e 6, como a gente viu lá no início. Capítulo 1, 2 e 3, Paulo define uma base teológica, uma doutrina, né, sobre a redenção, a igreja e tudo. E aí, agora, no capítulo 4, ele vai começar a aplicar tudo aquilo que ele vem trabalhando. Ele vai começar as aplicações, no capítulo 4, 5 e 6. E aqui ele falou amém, tanto terminando a oração, como também terminando todo esse conteúdo maravilhoso da obra redentora, do amor de Deus, que é expresso, né, por meio de tudo aquilo que Cristo fez. E assim nós podemos perceber o Deus Trino também trabalhando, percebe? A gente viu que ele ora ao Pai, é o Espírito Santo que fortalece, que é por meio do poder do Espírito que Cristo habite, né? A ação do Espírito Santo para que Cristo habite no nosso coração. E versículo 17, para que a gente tenha Cristo habitando no nosso coração e compreendendo esse amor de Cristo. Mais uma vez, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalhando nas nossas vidas. Então, irmãos, na doxologia de Paulo, Paulo engrandece a Deus por sua obra maravilhosa, manifesta por meio de Cristo na existência, né, da igreja, e rende glórias a Deus por causa do seu plano soberano de salvação para a igreja, né, para os crentes, por meio de Jesus Cristo. Para que aquele que é poderoso, né, como ele diz, com ele esteja a glória. Entre ambos os pensamentos encontramos uma longa exposição do que Deus fez por nós. Assim, a glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Glorifiquemos a Deus por tudo que Ele fez por nós, por tão grande salvação. E a igreja glorifica a Deus por isso, por causa que fomos redimidos, salvos e fomos feitos igreja. Salvos. Bendito a Deus e Pai pela tão grande salvação que recebemos em Cristo Jesus. E assim a igreja engrandece, glorifica, exalta a Deus, é grata a Deus por todas essas bênçãos. Tinha um pastor antigo que dizia assim: rapaz, Deus não precisava, eu me converti, fui salvo. Ele não faz isso, ele só cria uma hipótese para mostrar que é grande demais o amor. Ele diz assim: se Deus, a partir de hoje, me dissesse que nunca mais ia me abençoar com nada, eu já seria
eternamente grato e eternamente louvarei a Ele por tão grande salvação. Mas Deus é tão misericordioso que, além de nos dar a bênção da salvação, ainda assim nos abençoa com diversas outras bênçãos que Ele tem nos dado. Mas Ele falou isso mostrando para que a gente compreenda que a salvação é a maior bênção, o maior milagre que a gente tem constantemente visto nos nossos dias. As pessoas, cara, eu quero ver um milagre. Vi um pecador se convertendo. Esse é um grande milagre. Essa obra foi fantástica. O Deus Trino trabalhou nessa conversão. A ação de Deus houve no coração do perdido, chamando ele, trazendo ele à cruz e fazendo com que ele se arrependesse. É uma obra grandiosa e a igreja glorifica a Deus, engrandece a Deus por tão grande redenção, por tão grande salvação. E aqueles que não conhecem a Jesus, a vocês mais uma vez meu apelo: reconciliem-se com Deus, para que no grande dia vocês não estejam caminhando para o inferno e vão glorificar a Deus, não pelo amor, não porque conheceram o amor, porque viram a experiência disso, que foram salvos, redimidos. Não, vocês vão glorificar a Deus porque Ele está sendo justo juiz em levar vocês para o inferno, em condenar vocês para aquele tão grande juízo. Então, não fique deste lado na hora da glorificação. Deus será glorificado de qualquer forma. Venha para Deus, para que vocês, junto com a igreja de Cristo, a família de Deus, glorifiquem a Deus por tão grande redenção. Que nós possamos ser assim, com o apóstolo Paulo, vamos glorificar a Deus no nosso dia a dia. Essa é a oração do apóstolo, pelo fortalecimento da igreja, a oração de fortalecimento pelo conhecimento do amor. Que nós também venhamos a nos fortalecer, irmãos, em conhecer esse amor. Amém? Vamos orar, assim como o apóstolo Paulo tem orado. Senhor, Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Que obra, Senhor, que amor demonstrado na cruz do Calvário, que tão grande salvação foi essa que tivemos, imensurável, Senhor, amor, muito obrigado. Que nós aqui como crentes, possamos sempre estar atentos, Senhor, por essa grandiosa obra, olhar para a cruz e sempre lembrar da providência, do amor, da soberania, da ação divina ali, fazendo com que pecadores terríveis como nós pudéssemos ter paz com Deus. Muito obrigado, Senhor. Nos fortalece, que nós possamos aprender mais da redenção. E aprendendo mais da redenção, como diz o apóstolo, nós vamos ser cheios de Deus. Cristo vai habitar ricamente em nossos corações, vai habitar em nós, no nosso homem interior, que é o coração. E assim possamos crescer para buscar ser semelhantes ao nosso Senhor e Mestre Jesus. Que a igreja, ela possa, todos nós possamos aprender, buscar na palavra, na oração, na comunhão da igreja, a viver esse grande amor, a buscar entender e aprender mais e meditar mais e assim ter uma vida transformada. E aqueles que não te conhecem, possam se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo, sair da condição de inimigos e ser reconciliados contigo. E assim te glorificar hoje como igreja do Senhor, estar desse lado da salvação e é o único caminho Cristo Jesus. A estes eu peço que eles possam se reconciliar, toca os corações, transforma vidas aqui, que o Senhor possa fazer como houve no coração de Lídia, abrindo o coração para que entendam a palavra e assim se arrependam e creiam no Senhor Jesus, para que sejam reconciliados. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse amor, por essa bênção. Assim te oro, abençoa cada irmão aqui hoje, que cada um possa sair fortalecido para a semana que se inicia e que possam te buscar todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos.